Gente, conta pra mim uma coisa aqui. Você tá lá no TikTok? Tá gostando? Ó, eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade. Eu não tô no TikTok, não. Eu não sei se eu tô perdendo muita coisa, mas eu vejo, o pessoal tá lá fazendo dancinha, dedinho assim, pá. Falar, não, pra mim não dá, não. Eu não tô no TikTok, não. Não, mas eu não tô aqui pra falar se eu tô ou não no TikTok, não. Meu objetivo hoje é conversar com você sobre um tema de redação que tem tudo a ver com essa história. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um fenômeno, sobre a tiktokerização das profissões no Brasil. Olha só que discussão bacana. Tem até um neologismo, né? Tiktokerização. Essa palavra criada é para mostrar basicamente esse fenômeno do TikTok nas profissões contemporâneas. Nós temos com muita frequência esse processo de tiktokerização. E o que você acha desse fenômeno? Você acha que ele é positivo? Você acha que ele é negativo? O que você pensa sobre? Esse vídeo de hoje, ele vai ser especialmente para uma aluna, a Luana Claudino, que me marcou numa postagem lá no Instagram e falou assim: ô professor, o que você acha desse tema? Era uma postagem no Instagram que discutia exatamente sobre isso. Eu falei, pô, que tema legal de redação, vou trazer para o canal. Trouxe. Nós vamos hoje ter a discussão completa com tese, argumentos, repertórios, propostas de intervenção sobre esse tema sensacional. Pega aí, papel e caneta, fecha o TikTok e presta atenção. Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente possa tratar sobre o seguinte tema: a tiktokerização das profissões no Brasil. Meu povo, essa discussão ela é muito interessante e você já viu certamente várias pessoas, vários profissionais que começam a mostrar um pouco do perfil da profissão no TikTok. Médicos fazem isso com muita frequência, pessoas que trabalham com atividade física, procedimentos estéticos, professores. Temos várias profissões que estão literalmente ganhando o TikTok. E o que você acha dessa questão? Vamos pensar o que vocês podem colocar nesse tema, o que seria válido se encontrarmos esse tipo de redação para colocar, por exemplo, como a nossa tese. Como tese, você pode comentar no seu texto que essa questão da tiktokerização das profissões é um fenômeno novo e extremamente preocupante. Apesar de oferecer a divulgação de vários indivíduos, nós temos vários desafios relacionados a esse fenômeno nos meios digitais. Uma primeira questão importante para a gente tratar na nossa argumentação é a questão da falta de acesso aos dispositivos digitais ainda a muitos indivíduos na sociedade brasileira. É muito interessante quando nós pensamos que tem várias pessoas que estão divulgando as próprias profissões no TikTok, que tem um perfil profissional interessante no TikTok, mas, ao mesmo tempo, você pode refletir bastante sobre esse assunto pensando no seguinte, mas e os profissionais que não conseguem ter esse acesso, que não conseguem se divulgar, que não sabem direito sobre esse fenômeno? Seria interessante que tivéssemos pelo menos então condições iguais no que diz respeito ao acesso à internet e à tecnologia. Dá para a gente problematizar bastante essa questão no nosso próprio texto. Além disso, você pode comentar um pouco sobre a questão dos desafios relacionados às pessoas que têm pouca habilidade na plataforma. Isso acaba sendo uma concorrência curiosa, porque pensa comigo, você tem que ser um bom profissional ou você tem que ser um bom TikToker? Ou você hoje, para ter sucesso, precisa ser um pouco de cada coisa? Porque quando a gente para pensar, os dispositivos digitais, eles de certa forma oferecem desde sempre a possibilidade de você divulgar a sua profissão. Já era assim no Facebook, no Instagram e agora tem sido muito assim também no TikTok. Mas
O que os profissionais precisam de fato de ser? Eles precisam ser influenciadores digitais, formadores de opinião, ou eles precisam ser muito bons na profissão? Até que ponto as pessoas que não têm muitas habilidades nesses dispositivos podem ser de fato prejudicadas em relação à concorrência no próprio mercado de trabalho? É um ponto também preocupante que nós podemos trazer para esse tema, para essa discussão. Você pode comentar também sobre um risco na sua argumentação. Nós temos o risco do excesso de superficialidade das informações difundidas e sobre a possibilidade de algumas informações aparecerem de maneira distorcida para os usuários. Onde eu quero chegar? Para atender ao perfil de uma determinada plataforma, muitos usuários vão tentar, por exemplo, falar de doenças de uma maneira muito sintética para que a pessoa consiga compreender naquela linguagem do TikTok. Mas até que ponto aquele conhecimento poderia ser excessivamente superficial e até mesmo problemático para o próprio público? Pense, por exemplo, o próprio professor que está no TikTok. Até que ponto, quando ele faz aquela demonstração, ele pode também ter uma estratégia didática que acabe sendo um pouco mais superficial? Nós sabemos que isso também é um desafio, é algo que deve ser ponderado, lógico. Não estou colocando que todo o conteúdo que nós temos no TikTok é um conteúdo superficial. Claro que não, temos ótimos perfis também. Mas estamos apontando um possível desafio para que a gente possa tratar sobre essa questão na nossa redação. Para o texto, ficaria mais confortável abordarmos esses desafios, pensando também na nossa proposta de intervenção lá embaixo. E para o repertório, professor, o que você acha que eu posso colocar? Bom, você pode comentar como repertório sociocultural, por exemplo, sobre a questão da Revolução Industrial. Revolução Industrial e alterações no mercado de trabalho. Você pode comentar, por exemplo, que a Revolução Industrial ela fez com que muitos profissionais encontrassem novos desafios no mercado. Alguns deles conseguiram se adaptar, conseguiram sobressair, conseguiram se manter, de certa forma, como pessoas importantes na profissão. E aqueles que não conseguiram seguir aquele embalo, eles acabaram, de certa maneira, se perdendo, sendo substituídos pelas próprias máquinas. É basicamente o que acontece hoje quando nós pensamos no uso de ferramentas como o próprio TikTok para exibição de um profissional. Nós podemos colocar como repertório sociocultural o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Não sei se você já assistiu aos Tempos Modernos. Tempos Modernos mostra basicamente o Charlie Chaplin numa fábrica trabalhando freneticamente. E aí ele começa a ter muitas dificuldades pela introdução das máquinas. Você pode fazer uma associação. Assim como essa introdução das máquinas pode ser considerado ou foi considerado algo desafiador em tempos modernos, no século XXI nós temos desafios também aos profissionais relacionados a esses recursos digitais, como o TikTok. Outra referência muito interessante para nós, e aí para isso usaríamos a nossa Constituição, no artigo 220. O artigo 220 da Constituição, ele fala, por exemplo, que os indivíduos deveriam ter acesso à expressão e à informação. O que nós sabemos que é algo muito delicado ainda no nosso país, visto que nem todos os indivíduos têm a possibilidade de acessar recursos digitais, que devem de fato ser ampliados para a nossa sociedade. Por último, como repertório sociocultural, nós vamos beber lá na filosofia. O Pierre Levy, filósofo tunisiano, ele discute sobre um processo de virtualização que nós estamos vivendo. Ele afirma que o real e o virtual, eles não são mais opostos, que eles podem ser vistos agora como complementares. Essa discussão ela é muito interessante. Porque, querendo ou não, hoje nós temos ferramentas como o próprio TikTok, que apesar de estarem presentes no meio virtual, podem gerar diversas consequências
na nossa vida real. Nós temos muitos profissionais que cresceram muito, que são reconhecidos na profissão devido a esse uso digital. Assim como alguns profissionais que podem ficar esquecidos ou perderem um pouco do prestígio por não entrarem nesse tipo de estratégia. O que nós sabemos que é um grande desafio para as profissões no século XXI. Se temos problemas, se temos desafios, nós temos, é lógico, as nossas queridas propostas de intervenção. Como que a gente pode solucionar essa questão, hein? Bora lá! Em primeiro lugar, você deve colocar a obrigatoriedade da checagem das informações profissionais divulgadas nesses veículos digitais. É necessário que o governo federal, como agente, torne obrigatório que a própria ferramenta verifique a autenticidade das informações transmitidas, que ela verifique se as informações que são transmitidas pelos profissionais podem trazer alguma interpretação equivocada, se elas podem mostrar algum tipo de desinformação, se elas podem iludir ou enganar de alguma maneira o público, porque nós temos informações que são muito acessíveis, mas que muitas vezes podem trazer conteúdos problemáticos. Então é muito importante que tenhamos as próprias ferramentas se certificando da autenticidade, da veracidade das informações divulgadas nos dispositivos virtuais, no caso do TikTok. Além disso, nós podemos falar do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, oferecendo estratégias para a ampliação do acesso aos recursos digitais. Se nós temos ainda uma grande discrepância que faz com que algumas pessoas tenham um grande uso dessas ferramentas digitais e outros praticamente não conheçam essas ferramentas, nós precisamos com urgência de aumentar o acesso para todo tipo de profissional. Então você pode falar, por exemplo, sobre a ampliação da internet gratuita, você pode falar do barateamento de recursos de dispositivos digitais e tudo isso seria muito interessante e funcionaria maravilhosamente bem. Por último, uma estratégia do Ministério da Educação, o MEC. Você pode sugerir no seu texto sobre a necessidade, pode mostrar a necessidade da discussão sobre esse tema nas escolas. Porque, querendo ou não, a divulgação das profissões utilizando a tecnologia é algo que vai ocorrer com uma frequência cada vez maior no nosso país. É importante que as gerações que hoje estão estudando aprendam a utilizar esses recursos da maneira adequada, o que seria extremamente benéfico no futuro para essas pessoas. E aí, você gostou desse tema? Gostou da nossa discussão? Achou bacana? Então clica no joinha aí para nós, não se esqueça. Clique também no Clique também no sininho para notificações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, mande para nós nos comentários. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!